Às vezes eu fico me perguntando se você também sente esse nó na garganta que aparece quando percebe que passou anos tentando ser a mulher que segurava tudo, enquanto o medo de ficar sozinha ia silenciosamente te empurrando para relações que você carregava nas costas. É estranho como a raiva só chega quando a ficha cai de verdade, quando você finalmente enxerga que aquela sua bondade tão genuína, tão cheia de intenção limpa, foi usada como desculpa para te exigir mais, te sugar mais, te pedir mais do que qualquer amor saudável deveria pedir. E isso dói de um jeito que não tem nome, porque não é só raiva. É vergonha silenciosa por ter confundido cuidado com amor, é a sensação de que você permaneceu por medo, não por amor. É olhar para trás e perceber que em algum ponto você se esqueceu de si mesma, tentando evitar o julgamento, tentando evitar o abandono, tentando ser a mulher que aguenta tudo, mesmo quando seu corpo já gritava por limites. E o mais curioso é como essa emoção chega devagar, quase tímida, como se pedisse permissão para existir. Porque lá no fundo existe essa narrativa interna de sobrevivência, aquela voz que aprendeu a se calar para preservar vínculos, mesmo quando esses vínculos machucavam. E quando a consciência desperta, quando você entende que aceitou menos do que merecia, o impacto emocional não é só interno, ele bagunça memórias, crenças e até a forma como você enxerga o próprio valor. Às vezes, o que você chama de raiva é só o seu eu verdadeiro batendo na porta, pedindo para entrar de novo, pedindo para ser visto, reconhecido, resgatado. E por isso esse início é tão importante. Ele abre espaço para o que vem depois. Sabe, enquanto eu te escuto falar desse cansaço emocional acumulado, me vem à mente a história de uma paciente que passou anos acreditando que seu amor condicionado era prova de maturidade. Ela dizia que suportava tudo para não perder a família, mas no fundo permanecia por medo, não por amor. Ela não brigava, não questionava, não pedia nada. Só ia dobrando expectativas, engolindo sentimentos, tentando ocupar um espaço que nunca devolvia nada além de migalhas emocionais. E o mais duro é que para quem está por dentro da relação, tudo parece normal. Ela se achava forte, achava bonito ser resiliente. Achava que dependência afetiva era apenas um nome complicado para pessoa intensa. Até que um dia, enquanto arrumava a cozinha sozinha, percebeu que não lembrava mais o que gostava de fazer. Não lembrava a última vez em que se escolheu. Não sabia mais quem era sem a função de salvar a relação. Essa consciência veio como um choque, aquele despertar emocional que ninguém prepara a gente para viver. De repente, tudo que ela chamava de paciência virou silêncio emocional. Tudo que chamava de cuidado virou autocancelamento. E tudo que chamava de amor virou uma sensação de prisão emocional. Não porque ele era cruel, mas porque ela mesma tinha se encolhido para caber em algo que sempre a exigiu demais. Quando ela finalmente me disse "eu não sei quem sou fora daqui", eu entendi que ali começava o verdadeiro reencontro com a própria verdade. E não existe jornada mais transformadora do que essa. É curioso como, quando você olha de fora, tudo parece tão óbvio, mas por dentro existe um sistema inteiro te guiando sem que você perceba. Um sistema feito de medo do julgamento, de ansiedade relacional, de padrões que você aprendeu muito cedo e que foram moldando a forma como você ama, como se doar demais fosse a única forma de garantir que alguém ficasse. É como se cada gesto de bondade viesse acompanhado de um pensamento silencioso. Se eu não fizer isso, eu perco. Esse mecanismo não nasce do nada. Ele nasce da criança que precisou ser boazinha para ser aceita, da adolescente que confundiu aprovação com carinho, da mulher adulta que passou a acreditar que amor é sinônimo de esforço constante, mesmo quando esse esforço custa a sua identidade. E quando você percebe, já está presa numa rede emocional que te mantém ali não porque é bom, mas porque é familiar. E o mais sutil nesse sistema invisível é que ele te dá uma sensação estranha de segurança.
A sensação de que enquanto você estiver sempre disponível, sempre compreensiva, sempre forte, ninguém vai te abandonar. Só que ao mesmo tempo, quanto mais você se adapta, mais desaparece de si mesma. É assim que nasce a perda de identidade. Um recuo tão gradual que você nem percebe que está vivendo uma fidelidade à dor. Quando você percebe esse funcionamento interno, o campo emocional que parecia confuso começa a fazer sentido. E é aí que essa conversa se aprofunda de verdade. Às vezes, quando te ouço falar sobre esse desconforto que te acompanha há anos, eu percebo como uma única crença estruturou tudo ao seu redor. A ideia de que você precisa merecer amor para não ser abandonada. Essa crença é tão invisível que você a repete como se fosse verdade absoluta. É ela que transforma relacionamentos por obrigação em rotina, que faz você aceitar menos do que merece e que te convence de que cuidado demais garante segurança emocional. E essa lógica é traiçoeira porque ela parece irracional. Você pensa que se continuar sendo a mulher que aguenta tudo, ninguém vai te trocar. Se continuar carregando relações nas costas, vão reconhecer seu esforço. Se continuar calada, vai evitar conflitos. Mas enquanto tenta se proteger, você se coloca num lugar que te esvazia. E isso cria uma sensação de prisão emocional que você tenta ignorar até não dar mais. A crença que sabota sempre soa assim: se eu for menos, perco, se eu for mais, incomodo. Ela cria um looping onde você se apega emocionalmente ao pouco que recebe, porque acredita que o pouco é tudo que pode ter. E, nesse processo, a autoestima ferida vai normalizando o amor condicionado, como se fosse o máximo possível para alguém que cresceu com medo do fracasso afetivo. Só que quando essa crença começa a rachar, quando o despertar emocional te faz enxergar as próprias renúncias, algo dentro de você começa a pedir mudança mesmo que isso assuste. É interessante como, quando mergulhamos na neurociência, tudo aquilo que você sente deixa de parecer exagero e passa a ser compreensível. Porque seu cérebro não reage apenas ao presente, ele responde ao acúmulo. Todo medo de abandono, toda dependência afetiva, toda vergonha silenciosa, tudo isso foi sendo registrado como ameaça. E, para te manter segura, seu sistema nervoso criou estratégias automáticas de sobrevivência. Quando você se cala para evitar conflito, não é fraqueza. É o cérebro tentando te poupar de uma dor aprendida. Quando aceita menos do que merece, não é falta de amor próprio. É o corpo tentando garantir vínculo a qualquer custo. Quando permanece por medo, não por amor, não é acomodação. É um mecanismo primitivo de autopreservação que associa perder alguém a perder segurança emocional. E é por isso que a raiva aparece tão tarde, porque durante anos seu cérebro te manteve em modo de congelamento emocional. Você não reagia, você só suportava. Só depois que a mente percebe que você não está mais em risco ou que o risco agora é continuar, é que surge a raiva. Ela não é descontrole. Ela é o sinal de que seu sistema está voltando a despertar depois de muito tempo adormecido. Essa compreensão não te acusa, ela te libera. E quando você entende que muito do que viveu não foi escolha, mas condicionamento, tudo se reorganiza por dentro. O que mais me toca quando você compartilha suas dores é perceber como, em algum ponto da sua história, você deixou de ser pessoa para virar função. Não porque alguém te obrigou explicitamente, mas porque você foi ocupando esse lugar aos poucos, acreditando que ser indispensável era o único jeito de ser amada. É sutil, mas você sabe. Quando percebe, já está fazendo tudo, segurando tudo, garantindo tudo e recebendo quase nada. Essa transformação acontece silenciosamente. Você vira o suporte emocional da relação, a que compreende sempre, a que perdoa rápido, a que ajuda primeiro. E enquanto isso parece cuidado, por dentro vai criando uma sensação de perda de identidade que corrói sem barulho.
É como se, para manter o vínculo, você precisasse se diminuir um pouco mais todos os dias. E esse movimento tem um impacto profundo. Você passa a se relacionar com o outro a partir do medo. Medo do abandono, medo do julgamento, medo de não ser suficiente. Isso te prende numa rotina onde o amor condicionado vira regra e o autocuidado emocional vira luxo. E quando você tenta pedir algo, já se sente culpada, porque funções não pedem, apenas servem. Só que a verdade mais importante é essa. Quando você se torna função, a relação deixa de ser escolha e passa a ser sobrevivência. E é aí que seu despertar emocional começa a pedir espaço para existir. Tem um momento em que, mesmo sem grandes acontecimentos externos, algo dentro de você começa a se remexer. É como se uma parte antiga, aquela que você deixou adormecer para caber, agradar, não incomodar, começasse a pedir de volta o espaço que perdeu. A recuperação da identidade não começa com coragem, ela começa com incômodo, com aquela sensação quase irritante de que você não quer mais viver pela metade. E esse retorno ao seu próprio centro sempre traz perguntas que você tentou evitar por anos. O que eu gosto? O que eu quero? Eu ficaria nessa relação se não tivesse medo de recomeçar? Essas perguntas desmontam a narrativa interna de sobrevivência que te mantinha ali. E pouco a pouco você vai percebendo que a mulher que aguenta tudo nunca foi forte. Ela só estava exausta demais para admitir que estava se perdendo. A recuperação da identidade também passa pelo luto da versão que você criou para ser aceita. Aquela que sorria quando queria chorar, que cedia quando queria impor limites, que aceitava migalhas emocionais como se fosse o máximo possível. E quando essa ficha cai, não dá mais para fingir. Algo muda na forma como você se olha, na forma como você se escolhe, na forma como você quer ser tocada emocionalmente. E nesse movimento sutil você começa a enxergar que seu valor não depende mais de ser necessária, mas de ser verdadeira. E é isso que abre espaço para a próxima etapa da sua transformação. Quando você começa a recuperar partes suas que ficaram esquecidas por tanto tempo, o próximo movimento é aprender a transformar essa consciência em ação. Não precisa ser algo grandioso, na verdade quase nunca é. Os passos práticos começam pequenos, quase discretos, como dizer não a algo que sempre aceitou, ou escolher ficar em silêncio não para evitar conflito, mas para ouvir o que você realmente sente. Um dos passos que mais vejo funcionar é fazer uma pergunta simples antes de cada resposta automática. Estou fazendo isso por amor ou por medo? Essa pergunta desmonta imediatamente o padrão de permanecer por insegurança, porque te obriga a encarar o quanto do seu comportamento vem do medo de abandono ou da ansiedade relacional. E quando a resposta dói, é justamente aí que está o sinal de que o padrão precisa ser quebrado. Outro movimento poderoso é praticar limites mínimos. Não precisa anunciar nada para ninguém. Basta começar escolhendo uma situação por dia para não se abandonar. Pode ser recusar um favor que te sobrecarrega. Pode ser parar de justificar emoções. Pode ser permitir-se descansar sem culpa. Essas escolhas devolvem ao seu corpo a sensação de autocuidado emocional, que sua autoestima ferida esqueceu como sentir. E talvez o passo mais importante seja aprender a se observar sem julgamento. Porque quando você olha para si mesma com compaixão, a fuga de si finalmente perde força. E é aí que sua nova versão começa a ganhar espaço para existir. É difícil admitir, mas a parte mais dolorosa dessa jornada não é a relação em si, é abrir mão da fantasia que você criou para conseguir permanecer nela. Porque existe um luto silencioso que ninguém te ensina a atravessar. O luto da história que você imaginou, do amor que você acreditou que um dia aconteceria, da versão dele que só existia na sua esperança. E soltar isso machuca num lugar que a lógica não alcança. Esse luto não é apenas sobre o outro, é sobre a mulher que você precisou se tornar para sustentar essa narrativa.
A mulher que aceitava menos do que merecia porque tinha medo de recomeçar. A mulher que confundia cuidado com amor para não enfrentar o medo do fracasso afetivo. A mulher que carregava relações nas costas para não sentir o peso de ficar sozinha. É como se desmontar a fantasia também desmontasse partes de você que sempre esteve tentando proteger, e é por isso que muitas mulheres permanecem. Não pelo vínculo real, mas pela ideia de que desistir seria admitir que todo o esforço foi em vão. A culpa por desistir pesa, mesmo quando continuar te prende. Mas aos poucos você percebe que o amor condicionado nunca te deu espaço para existir por inteiro e que o silêncio emocional que você chamava de paz era só acomodação da dor. Quando você começa a aceitar essa verdade, algo se realinha dentro de você. Não é leveza imediata, é clareza, uma clareza que abre caminho para o que realmente importa. Talvez você nem perceba, mas existe uma parte sua que está pronta para dar um passo diferente, não enorme, não assustador, só diferente o suficiente para mudar o eixo da sua vida emocional. E o exercício desta semana é exatamente para isso, para te ajudar a separar pela primeira vez em muito tempo o que é seu do que você assumiu por obrigação afetiva. Quero que você escolha um único momento do seu dia para fazer uma pergunta muito específica. O que eu estou sentindo agora é meu ou é consequência de carregar alguém emocionalmente? Essa pergunta parece simples, mas ela abre um espaço poderoso dentro de você. Ela te faz perceber quando está vivendo por medo, não por amor. Quando está respondendo por apego emocional, não por escolha. Quando está cedendo por hábito, não por vontade. Depois anote uma única frase que traduz a sua resposta. Pode ser algo como: hoje senti culpa por descansar, me percebi diminuindo minha opinião, senti medo de ser julgada por dizer não. Essas pequenas frases criam um mapa emocional. Elas revelam onde sua identidade ainda está presa à fantasia, onde a dependência afetiva ainda te limita, onde o autocuidado emocional ainda não encontrou espaço para florescer. E no fim da semana, quero que você releia tudo, não para se julgar, mas para se enxergar. Porque quando você vê por escrito aquilo que sempre sentiu, a fuga de si mesma perde força e você entende que não está quebrada, só está acordando. Enquanto você chega até aqui, dá para sentir como algo dentro de você já começou a se mover. Não é um rompimento, não é uma decisão impulsiva, é apenas a consciência voltando para o lugar certo. E essa consciência te mostra que a raiva que você sente hoje não é rebeldia, é proteção. É o seu eu verdadeiro finalmente dizendo: chega de me abandonar. E ouvir essa voz é o primeiro passo para recuperar tudo que você perdeu, tentando manter vínculos que nunca te mantiveram de volta. Esse momento é precioso porque ele marca o início de uma nova narrativa, não mais guiada pelo medo do julgamento, pela ansiedade relacional ou pela necessidade de ser a mulher que aguenta tudo, mas guiada pelo reencontro com a própria verdade, aquela que você escondeu para sobreviver. E quando você começa a se enxergar com honestidade, toda a dependência afetiva que parecia inquebrável começa a perder espaço. E talvez você já esteja sentindo isso. Um incômodo que vira coragem, uma clareza que vira limite, uma raiva que vira despertar emocional. Esse processo não exige perfeição, só exige que você não volte a se calar, porque cada pequena escolha que você faz por si mesma é um lembrete de que você merece um amor que não precise ser carregado nas costas para existir. E agora eu quero te ouvir. Qual parte dessa reflexão mais mexeu com você hoje? Me conta nos comentários que às vezes uma frase sua pode ajudar outra mulher que também está acordando. No fim das contas, toda essa jornada te leva a um ponto muito simples, mas profundamente transformador. Você não precisa mais se abandonar para ser amada. A raiva que você sente agora não é fracasso, é sinal de que sua consciência finalmente está te puxando de volta. E quando essa consciência desperta,
Ela começa a desmontar tudo aquilo que te mantinha preso, o medo de recomeçar, a culpa por desistir, a fantasia que você criou para justificar migalhas emocionais. O mais bonito é que a partir daqui, cada pequena atitude vira uma escolha por si mesma. Você começa a reparar quando está agindo por medo, não por amor. Quando está aceitando menos do que merece. Quando está carregando relações nas costas como se fosse obrigação. E essa lucidez muda tudo, porque te devolve o poder de decidir o que continua e o que finalmente precisa ir embora. E eu quero te deixar com algumas perguntas que podem te acompanhar nos próximos dias. O que você tem medo de perder se finalmente se escolher? Que parte sua você deixou para trás tentando ser forte demais? E o que mudaria se você parasse de confundir amor com sacrifício? Se essa conversa te trouxe alguma clareza, respira fundo e fica por aqui comigo. Tem muita coisa que ainda podemos aprender juntas sobre o que realmente constrói um vínculo saudável. E se quiser continuar recebendo esses conteúdos, se inscreve no canal e ativa as notificações. Isso faz com que você não perca os próximos vídeos e ainda me ajuda a saber que esse caminho faz sentido para você.